Malaquias, no capítulo 3, versos 6 a 12. Malaquias 3, 6 a 12. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais, os desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênção sem medida. Por vossa causa, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Amém. Meus amados, o profeta Malaquias é o último profeta do Velho Testamento. Ele escreve para a segunda geração que voltou do cativeiro da Babilônia. Aquela primeira geração que voltou, cheio de sonhos e de ideais, já havia morrido. A nova geração, que já estava agora na terra da promessa de volta, se afastou de Deus. E o profeta Malaquias está conclamando este povo a voltar-se para Deus. E todo o livro do profeta Malaquias é uma espécie de audiência de Deus com o seu povo. E há nesse livro 7 audiências de Deus com o seu povo, onde Deus faz uma declaração, o povo faz uma réplica, e Deus apresenta uma tréplica. Vejamos quais são essas audiências de Deus com o seu povo. Primeiro, capítulo 1, versículo 2. Deus diz, eu vos tenho amado, diz o Senhor. Mas vós dizeis, em que nos tem amado? Resposta de Deus, não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor, todavia, eu amei a Jacó. Segunda audiência, veja comigo, capítulo 1, versículo 6. O filho honra o pai, e o servo ao seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? Pergunta Deus. Se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo, diz o Senhor dos Exércitos. A vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome, vós dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? E Deus responde, ofereceis sobre o meu altar pão imundo? Terceira audiência, capítulo 2, verso 17. Enfadais o Senhor com vossas palavras e ainda dizeis, em que o enfadamos? Nisso que pensais, qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor, e é desses que ele se agrada. Onde está o Deus do juízo? Quarta audiência, capítulo 3, versículo 7. Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Sexta audiência, capítulo 3, verso 8. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Última audiência, capítulo 3, verso 13. As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis, que temos falado contra ti? Então, como a palavra de Deus foi escrita para o nosso ensino e para a nossa advertência, Deus não pode amar você mais, Deus não pode amar você menos, Deus ama você, o amor eterno. Não há nada que você possa fazer para Deus amar você mais, não há nada que você possa fazer para Deus amar você menos, Deus ama você. O fato de Deus não mudar é a nossa esperança e a nossa segurança, porque nós somos instáveis, Deus não é, Ele não muda. Agora Deus está fazendo uma convocação ao povo no verso 7, desde os dias de vossos pais, os desviastes dos meus estatutos. Nós temos um coração
rebelde, inconstante, e a nossa tendência natural é nos afastarmos. Os nossos pais fizeram isso, repetimos isso, mas Deus está fazendo aqui um apelo ao seu e ao meu coração: tornai-vos para mim, e a resposta é: eu me tornarei para vós outros. Vocês já imaginaram o que é ter o favor de Deus? O que é Deus se agradar do seu povo? O que Deus pode fazer? Nós temos desafios como pessoa, nós temos desafio como família, nós temos desafios como igreja, e há alvos para nós que parecem inalcançáveis humanamente falando, mas se o Senhor se agradar de nós, nós podemos. Se nós nos tornarmos para o Senhor, Ele promete: eu me tornarei para vós outros. Porque muitas vezes as nossas palavras podem falar uma coisa, e as nossas ações falarem outra coisa. E qual é um referencial, qual é um símbolo, qual é um emblema de que nós estamos nos voltando para Deus? E o profeta responde: é quando nós somos fiéis a Deus, na devolução daquilo que é de Deus, os dízimos e as ofertas. Eu sei que isto é sensível, porque tudo que mexe com o bolso é sensível, e foi Jesus quem disse: onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Criamos mecanismos para driblarmos a nossa própria consciência e dizer: não, eu não sou dizimista, até porque esse negócio é lá da lei, e eu não estou debaixo da lei, estou debaixo da graça. Só que o dízimo é muito antes da lei, o dízimo faz parte da lei, o dízimo faz parte da graça. Essa prática está presente nos livros da lei, nos livros históricos, nos livros poéticos, nos livros proféticos, nos evangelhos, nas epístolas. Quando eu não entrego o dízimo, eu estou, na linguagem do profeta, roubando, porque tudo aquilo que você se apropria indebitamente, que não lhe pertence, é roubo. Linguagem pesada, não? Mas Deus não amacia, Deus não passa pano. E eu, por uma questão pedagógica, para facilitar o aprendizado e reter o ensino, eu vou usar 3 letras P's: perigos, prejuízos, promessas. Você pode repetir essas 3 palavras comigo? Perigos, prejuízos, promessas. Quais são os perigos em relação à prática do dízimo? Primeiro perigo, notem comigo, versículo 8, é reter o dízimo. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, vós a nação toda. É curioso que na língua portuguesa nós temos também palavras diferentes, porque quando você fala em roubar ou furtar, há uma diferença entre assaltar. No grego nós tínhamos 2 palavras, a palavra kleptes e a palavra lestes. O kleptes, de onde vem a palavra cleptomaníaco, era a palavra usada para o Judas Iscariotes, que roubava da bolsa sem ninguém ver, é o batedor de carteira. O lestes é o assaltante, a palavra usada para Barrabás, ele era um assaltante, tomava a mão armada. A palavra no hebraico, roubará o homem a Deus, não é kleptes, traduzido na Septuaginta, é lestes. Quando o homem retém o dízimo, é como se ele estivesse tomando à força, a mão armada, deliberada e conscientemente, aquilo que não lhe pertence, pertence a Deus, porque o dízimo é santo ao Senhor. Reter o dízimo é um grande perigo. Segundo perigo, é subtrair o dízimo. Olha comigo o verso 10, trazei todos os dízimos. O que é subtrair o dízimo? É de entregar parte, afirmando que está entregando tudo, porque a palavra dízimo não deixa dúvida. A palavra dízimo, tanto no hebraico quanto no grego, quanto no português, significa 10%. Tem igreja aí botando faixa na frente do templo, dizendo, nós estamos dando um desconto no dízimo. Não, a igreja não tem autoridade para mudar a palavra de Deus, e achar que Deus não sabe conta também é um equívoco. A pessoa está lá preenchendo o cheque, ou fazendo o depósito do dízimo, e coloca um valor inferior, como se Deus não soubesse, e ele nem está sabendo que tudo que tem lá na conta é de Deus, ele apenas administra o que é de Deus. Essa é uma verdade que nós cremos, irmãos, no Evangelho. Nós não somos donos, nós somos mordomos, e o que se requer do mordomo é que ele seja encontrado fiel. Terceiro perigo, é subestimar o dízimo. Olha a pergunta do verso 8, roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Ele estava dizendo o seguinte, olha, mas esse assunto de dízimo não é relevante, não é importante. Eu sou um crente batuta, eu trabalho na igreja, eu exerço cargos de confiança na igreja,
eu sou crente há muitos anos, eu sou zeloso com as minhas coisas em casa, eu sou um bom funcionário, eu sou um bom patrão, eu sou um bom empresário, eu sou um bom empregado, sou um bom crente. Agora, essa área de dízimo não tem nada a ver com a minha vida espiritual. Minha vida com Deus está certa, eu só não sou dizimista. Então está subestimando um ponto que Deus está dizendo, olha, isso aqui não dá para negociar. Quarto perigo, o perigo de administrar o dízimo. Versículo 10, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. É claro que dentro do contexto judaico, onde havia uma tribo que não tinha terra, que não tinha lavoura, que não tinha produtos do campo para sobrevivência, e Deus estabeleceu que essa tribo, a tribo levítica, que trabalhava na casa de Deus, devia ser sustentado pelas outras tribos, através dos dízimos, para também dedicar não só à casa de Deus, mas aos pobres, às viúvas, aos estrangeiros. Havia um local para se recolher os dízimos, e o ponto aqui é este: o meu papel como crente é entregar. Mas e se a igreja não aplicar corretamente? A igreja vai dar conta. A minha competência não é ser juiz do dízimo, é ser fiel na entrega do dízimo. Não me cabe administrar, são os perigos. Mas vamos ver os prejuízos de não ser um dizimista fiel. Primeiro prejuízo, olha comigo o verso 8, reter o dízimo, não entregar o dízimo é roubar a Deus. Roubará o homem a Deus? Deus responde, todavia vós me roubais. Eu estou me apropriando de algo que não é meu, que é santo ao Senhor, que é separado ao Senhor, que o próprio Deus estabeleceu em sua palavra. Então quando eu retenho, eu estou tomando do seu legítimo dono. Veja bem, meus irmãos, a igreja é de Deus, e Deus não precisa nem de ouro nem de prata, Ele é o dono do ouro e da prata. Deus estabeleceu o dízimo para dizer o seguinte: a igreja não precisa viver de esmola, a igreja não precisa fazer canjicada, churrascada, livro de ouro para arrecadar dinheiro. Deus estabeleceu um método para que a igreja seja sustentada, são os dízimos e as ofertas, de forma legítima, para que o reino avance. Mas em segundo lugar, quando eu retenho o dízimo, não só roubo a Deus, eu roubo a mim mesmo. Olha o verso 9, com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós a nação toda. Olha o verso 11, por vossa causa repreenderei o devorador. Então note você, que Deus é o Deus que abençoa, Deus é o Deus que traz maldição em virtude da desobediência. Quando eu atraio maldição em vez de bênção, eu estou roubando a mim mesmo, eu estou fazendo a escolha errada, e sofrendo as consequências. Porque uma mente materialista, não governada pela palavra de Deus, uma mente que não é espiritual, ele começa a fazer cálculo, e no cálculo da calculadorazinha lá da matemática, nunca 90% é mais que 100%. Ora, se eu do bolo de 100% tiro 10 e entrego, eu fico com 90%, e a pessoa pensa, bom, mas eu fiquei com 90%, eu estou no prejuízo, eu vou ficar com 100%. Irmãos, o problema do não dizimista é que é contra dízimo, é quem não é dizimista, porque eu não conheço nenhum dizimista que diz, eu estou me arrependendo de ser dizimista. Não valeu a pena ser dizimista. Quem é, não se arrepende. Quem é, sabe da bênção que é. Quem é, sabe que a bênção de Deus flui através da fidelidade e da obediência. Então quando você deixa de ser um dizimista fiel, você está roubando a você mesmo, você está deixando de receber a bênção que estava destinada sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua saúde, sobre os seus negócios, e privando você mesmo desse privilégio. Terceiro prejuízo: primeiro, rouba a Deus; segundo, rouba você mesmo; terceiro, rouba os outros. Olha o verso de número 12 comigo. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja, Deus está dizendo que se o povo dele for fiel a ele, na mordomia e na administração dos bens que Deus mesmo dá, esse povo vai ser considerado pelas nações um povo feliz, um povo bem-aventurado, um povo que progride, um povo que cresce, um povo que prospera, um povo que avança, um povo que conquista, um povo abençoado. Então, quando eu retenho o dízimo, as nações olham para mim, me veem uma pessoa problemática, em vez de ser uma pessoa abençoada. Eu estou privando os outros de olharem para mim e serem encorajadas pelo meu testemunho de fidelidade a Deus.
Bom, mas vamos então ao terceiro ponto. Primeiro é perigos, segundo é prejuízos, terceiro tem promessas. Quais são as promessas de Deus para aqueles que são fiéis? Primeira promessa, versículo 10, olha comigo. Provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu. Quem abre as janelas do céu? Deus. É uma janelinha? Não, são as janelas. Janelas dos céus. Você acha que Deus tem bênção para dar? Deus é abençoador? Deus pode abençoar mais? Ele tem mais para dar? Isso é uma palavra, irmãos, espiritual. Deus está falando aqui de barganha com Ele, que Deus precisa ser subornado com as minhas ofertas para me abençoar. Mas Ele que é Deus, que não muda, está dizendo o seguinte: olha, se você for fiel a mim, eu vou abrir as janelas dos céus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Você acha que Deus é confiável? Vale a pena confiar em Deus? As promessas dele são fiéis e verdadeiras? Ele cumpre a sua palavra? Segunda bênção, segunda promessa, no versículo 10, ele vai dizer não apenas que vai abrir as janelas dos céus, mas ele diz que vai derramar sobre vós bênção sem medida. Sabe o que é bênção sem medida? Não dá para calcular. Você que está em Cristo já é abençoado com toda sorte de bênção em Cristo Jesus nas regiões celestes. E Deus está prometendo a você que já é abençoado, que Ele vai derramar sobre a sua vida bênção sem medida. E tem gente que diz: não, pastor, mas eu conheço crente que não é dizimista e é muito próspero financeiramente, e eu conheço crente que é dizimista e passa um perrengue. Acontece que, bênçãos, irmãos, nós não somos partidários da teologia da prosperidade. Nós entendemos que Deus abençoa com riqueza, riquezas e glórias vêm de ti, é Deus quem fortalece as nossas mãos para adquirirmos riquezas. A riqueza é fruto da bênção de Deus e do trabalho honesto, mas as bênçãos de Deus não se limitam apenas a coisas materiais. Você acha que o apóstolo Paulo era um homem abençoado? Acha? Pois ele era pobre. Você acha que o apóstolo Pedro era um homem abençoado? Ele disse para o paralítico lá do templo: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome do Senhor Jesus, o Nazareno levanta e anda. E o camarada se levantou e andou. Você conhece gente rica que vive uma vida miserável? John Rockefeller, o primeiro bilionário do mundo, diz que o homem mais pobre que ele conhecia era o homem que só tinha dinheiro. Então a bênção, irmãos, sem medida, não é só coisas materiais não. Essa geração nossa materialista, consumista, hedonista, que só pensa em dinheiro, que dá tudo por dinheiro, que vive por dinheiro, que morre por dinheiro, que trabalha por dinheiro, que não descansa por causa do dinheiro, que não respira porque só pensa em dinheiro, só pensa nas coisas materiais, não entende essa linguagem bíblica de bênção sem medida. É a bênção da alegria, é a bênção da paz, é a bênção da prosperidade, na riqueza ou na pobreza, porque tem pobre próspero e tem rico miserável, e Deus vai derramar bênçãos sem medida. Terceira bênção, versículo 11: devorador repreendido, por vossa causa repreenderei o devorador. Então tem muitos devoradores, que você retém e o devorador come, você não entrega e gasta com outra coisa. No final a conta não fecha, porque você deixou de entender e de obedecer um princípio espiritual de fidelidade a Deus. Deus vai fechar a boca do devorador, Deus vai proteger você. Mas eu quero concluir, uma última promessa, é felicidade abundante, versículo 12: todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Você quer uma coisa mais gostosa e preciosa do que felicidade? Você chega perto da pessoa, ela é um poço de alegria, ela está feliz, é igual Paulo e Silas, estão apanhando chicote nas costas deles, ensanguentados, presos, estão felizes. Os apóstolos estão sendo presos, acuados, perseguidos, e eles saem da cadeia felizes, pelo privilégio de sofrer pelo nome de Jesus. Há pessoas, irmãos, que dariam tudo que têm para ter essa felicidade, que não se compra com dinheiro, que não está no fundo de uma garrafa, que não está no final de um baseado, não está na cama de um adultério, não está nas canetadas da corrupção.
A alegria da salvação, a alegria de Deus transbordando em sua alma. Deus tem banquete de alegria para a nossa alma, e o banquete da alegria é o banquete da obediência e da fidelidade a Deus. Me permita concluir com o versículo 10, e eu acho isso aqui extraordinário. Deus está dizendo no verso 10 assim: provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Eu não vou fazer uma pergunta aqui para constranger você. Se você é dizimista, responda no seu coração. Mas Deus está falando para você agora. Você está com dúvida? Você está com medo? Você está inseguro? Deus está dizendo para você: faça a prova. Faça uma prova de Deus. Se você acha que Deus é digno de confiança, faça uma prova com Ele. E eu não tenho dúvida de que no momento que você fizer prova de Deus nessa área do dízimo, você nunca mais vai deixar de sê-lo. Porque Deus não é sádico, Deus não é alguém que quer oprimir você. Não. Deus tem bênção para lhe dar. Bênção sem medida. Você não é o que você escuta, você não é o que você lê, você não é o que você fala, você não é o que você promete, você é o que você faz. E a palavra de Deus requer de nós uma resposta. Qual é a sua decisão?